Fala, Caneta Preta, seja bem-vindo à primeira correção TJDFT, analista de sistemas, professor Rafael Lacerda, tá? Antes de mais nada, obrigado pela confiança. Se você está vendo esse vídeo aqui, claramente você confia no nosso trabalho, então é de ir além, né? Além das nossas aulas regulares e tal, você confia aqui nos nossos simulados, tá? Bom, antes de mais nada, o que eu queria fazer com vocês? Eu queria fazer com vocês uma análise de edital, tá? Então deixa eu abrir o edital aqui, pronto. Pronto, tá aqui. Então, o edital de vocês, né, analista de sistemas, aí, salvo engano, são duas redações, né, que estão ali de conhecimentos técnicos, né. Eu estava até analisando aqui a da discursiva, revisão das provas, correção gramatical, aí tem aqui, ó, questão discursiva. Questão versará sobre conhecimentos específicos, né, e vão ser duas questões, né. Ó, da prova discursiva constará duas questões discursivas relativas a conhecimentos específicos, né? Eu só não achei a quantidade de linhas aqui que foram definidos, tá? Porque eu achei aqui a redação, mas aqui para técnico, né, de 15 a no máximo 20. Presumo que seja 30, tá? Zana 30, tal. Bom, beleza. Então, no cargo de analista de sistemas, obviamente a minha matéria é a mais importante, né? Sem desmerecer as outras, mas analista de sistemas, então presume-se que a pegada de análise de software, estrutura de dados, né? Engenharia de software seja mais pegada, né? Eu dividi um pouco aqui com o Pedrosa. O Pedrosa fez questões para vocês de governança e engenharia de software, que senão ia ficar muita questão para mim. E eu fiz questões de estrutura de dados. Ainda peguei algumas coisas aqui que o Pedrosa fez só a parte básica aqui. Então eu fiz questões de Git, GitLab CI, PWA para vocês, microservices. Fiz questões de plataformas de desenvolvimento. Então, uma pegada bem grande aqui, né? Bom, se eu tivesse me preparando para essa prova, como eu me prepararia? Né? Primeiramente, essa parte de estrutura de dados aqui é clássica, tá? Cai em todas as provas. E como eu falei analisando o edital de analista de dados, dando como exemplo o edital que a gente teve recentemente, que foi o edital da CGU, FGV fez CGU, fez Fundo Saúde, né? Mas especificamente pro edital da CGU, tinha muita coisa nova, assim, que é um pouco do de vocês, assim, tem muita matéria e tem alguns assuntos ali que eu particularmente nunca tinha visto ser cobrado em concurso. Por exemplo, vai cobrar a Mini I/O para vocês, tá? É uma parada super nova, é um Object Store super novo. A galera tá usando muito na cloud com Kubernetes e isso vai cair para vocês. Aliás, está no edital, não sei se vai cair, né? Então, quando eu vi o edital da CGU, por exemplo, veio Webpack, veio VU, e eu falei, galera, pô, vamos dar uma focada nessas coisas novas aqui e vamos deixar de lado essa velharia. Por exemplo, o que tem de velharia no edital de vocês? Tem JBoss sim, é uma velharia. E aí eu falei, olha, vamos pegar esse jQuery aqui da vida, vamos deixar de lado aqui. Beleza. O que aconteceu na prova da CGU? Prova da CGU veio jQuery, veio uma questão de orientação a objetos usando Java, que é bem velharia, e veio JPE Hibernate, que é, entre aspas, velharia, apesar da gente ainda usar bastante hoje em dia, porque é uma ferramenta de ORM muito utilizada. Então, o que a FGV ainda precisa me provar, assim, sinceramente? Veio uma questão de Docker, beleza. Na FunSaúde veio questão de Kubernetes. Então, Docker e Kubernetes já são assuntos que a FGV tem questão sobre, tá? Mas, por exemplo, VUI, Angular, ainda não vi questão da FGV sobre isso, tá? Uma aqui, outra ali, mas a FGV ainda não me provou que ela ainda não está usando um banco de dados antigo dela. Eu tive um pouco dessa vibe pela a prova da CGU. Claro, teve questão super novinha de Docker, mas ainda teve uma questão de jQuery.
Então, essa parte aqui que é estrutura de dados, linguagem de programação, compiladores, tá? Eu creio que isso aqui, principalmente essa parte de listas, pilhas, filas, hash, os algoritmos de ordenação, não tem jeito, tá, pessoal? Isso aí tem que dar uma decorada mesmo, porque são assuntos que caem bastante, tá? Decorada, principalmente na parte de ordenação, você saber o pior caso, caso médio, o melhor caso. Cansei de falar isso e na Petrobras caiu questão disso, tá? Apesar de ter sido CESP ali. Engenharia de software, essa parte clássica aqui, Scrum, Lean, Kanban, metodologia, CMMI, nossa, isso aqui é clássico-zaço, né? Salvo engano, saiu uma retificação falando que era o CMMI novo, né? O Pedrosa vai tratar isso com vocês. O que tem novo aqui, ó? Integração contínua, CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, né? Eu já dei o acesso aí para vocês na aula. Git, com certeza vai cair uma questãozinha de Git, tá? Isso aqui é um assunto novo, ó, gestão de pipelines no GitLab CI. Isso aqui é um assunto bem novo, eu coloquei questão disso, tá? O resto, TDD, BDD, putz, isso aqui vocês já estão... isso aqui já é cobrado há um certo tempo, né? Single Page Application também. No caso de vocês, ele especificou 2 frameworks, Angular e Vue, né? A FGV ainda não me provou que vai cobrar isso. Da mesma coisa do PWA aqui, né? Eu tenho feito questões de PWA pra galera do Cefaz AM, que vai ser FGV também. Mas a FGV ainda não fez questão disso, sabe? Então, tá aí, mas eu acho que não vai cair, não. Tô agora numa vibe de olhar pra jQuery e falar, ó, galera, acho que vai cair jQuery, né? Por quê? Porque a FGV ainda não me provou, tá? Então, a parte de engenharia de software é uma parte que... Onde que tá novinha? Nessa parte de gestão de pipeline, CI, que eu até colocaria em outro lugar. Eu colocaria em plataforma de desenvolvimento. Eu nem colocaria em engenharia de software, tá? Aí vamos lá. O que tem de novo aqui? Microservices, que eu fiz questões para vocês, principalmente falando de padrões de microserviços. OWSAP, ASAP, nem dá para falar que é novo, porque já está sendo cobrado há um certo tempo. Agora, análise estática de código-fonte, SonarQube, DevOps, DevSecOps, IA, que são assuntos... Sonar nem tanto, né? Mas DevOps, DevSecOps e IA, que são assuntos que são novos, mas que eu já venho falando há um certo tempo, desde 2018, que olha, isso aqui vai ser cobrado pelos próximos 10, 15 anos de concurso, tá? Então, é de se esperar que caia a questão disso aqui, tá? Aí a gente entra na parte de linguagens mesmo, são várias linguagens, né? Olha só, JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Python, cacete, haja linguagem aqui, né? Obviamente, eu focaria em Java e Python. Tá? Eu esqueceria o PHP, esqueceria TypeScript, esqueceria JavaScript. Eu acho que a FGV vem numa pegada de Java e Python padrão, igual veio na CGU. Veio Java e veio Python. Né? Conhecimentos de linguagem de frameworks, Angular. Olha aqui o jQuery. Eu nem circulei jQuery, mas agora na CGU que eu tenho que falar. Galera, a CGU ainda não me provou que ela está fazendo questão nova de front-end. Por quê? Tinha isso aqui no edital, tinha Webpack, tinha Angular, tinha Vue, no edital da CGU, não caiu nada disso, tá? Tinha Spring Boot, Spring Cloud, tudo que tinha aqui no de vocês aqui, tinha na CGU também, não caiu nada disso, né? Laravel, Django, cara, não estudaria isso, tá? São frameworks antigos, a galera do PHP fica meio brava, mas é porque assim... Galera, hoje em dia até Java já não é mais usado para fazer aplicação web. Cara, se tu fazendo aplicação web, eu, apesar de gostar muito de Java para fazer aplicações web, porque eu acho que o ecossistema, gestão de dependência, o RM, isso é imbatível lá. Fazer uma APIzinha REST é 2 tempos. A galera tá indo muito para abordagem mais de Python, justamente por já ter a facilidade de manipular dados e tal. Então, e Django não tá sendo mais tão utilizado assim, tá? Tem outros frameworks aí no mercado, Flask, Fast API, que são frameworks muito mais interessantes, tá? Então tá uma velharia isso aqui. Hibernate e JPA é, entre aspas, uma velharia, mas a FGV acabou de cobrar isso na CGU. Então, como é que eu não vou fazer questão disso, né? JBossing é velharia pra caramba. Nossa, isso aqui é 2014. Já tem 10 anos isso aqui. Em 2014 a galera deixou de usar. Então já tem 10 anos já que a galera deixou de usar isso aqui e a FGV cobrando isso. Não faz sentido. Aí beleza. JUnit padrão, tá? Isso aqui como teste a galera cobra bastante ainda.
Engraçado que testes em Python a galera não cobra muito, por exemplo, PyTest, né? Mas JUnit, teste em Java, a galera cobra bastante. HTML, CSS, Bootstrap, padrãozão, tá? Isso aqui eventualmente vai cair uma questão disso. Por exemplo, na CGU caiu uma questão de jQuery, mas tinha um pouco de CSS Selector ali e tal, né? XML, XSLT, o DDI, WSDL, SOAP, JSON, cara, as bancas amam isso aqui, especificamente CESP, né? Então é um assunto velharia e não tem jeito, as bancas ainda vão cobrar bastante. REST e API RESTful é um assunto velharia desde 2009, mas não dá pra dizer que é tão velho assim, então tem que dar uma atenção. Aí vamos lá, GraphQL, Swagger e AMQP. Cara, esses aqui são assuntos super novos, tá? Tanto é que eu montei para você, vou montar para vocês uma aula de AMQP, né? Que algum aluno me pediu, pô, Rafa, algum aluno, na votação que eu fiz lá, a galera pediu a AMQP, né? GraphQL eu já tenho aula disso, tá lá no Estratégia. Swagger, não sei se vale a pena eu montar uma aula disso, ainda não tô me convencido, tem que aparecer mais em edital, tá? Bom, a parte banco de dados aqui, infelizmente, veio com as partes do XGBD pesado, tá? Eu, particularmente, não estudaria isso, tá? Deixaria isso aqui para conta do Papa mesmo. Agora, NoSQL, cara, é um assunto que tá ficando bem alta. Não mais você saber quais são as categorias de NoSQL, orientado a documento, chave-valor, column of family ou grafos. Mas, cara, você entrar nas especificidades de cada um desses bancos de dados, tá? E eu acho que vai começar a entrar numa pegada mais pesada em relação a isso, cara. Vi de redação da Cefaz Ceará, que cobrou um pouco de... Salvo engano, foi a Apache Hive ou foi o Hadoop? Eu acho que foi o Hadoop, né? Não é bem um banco de dados NoSQL, mas tá na parte de ETL, processamento de dados distribuído paralelizado, tá? Bom, Flyway, eu fiz questão disso para a CGU, para vocês eu não fiz questão disso, porque não caiu na CGU, tá? E as questões que eu tinha feito de Flyway são questões bem difíceis, assim, esperando que fosse cair, agora eu dei uma ignorada. Falei, cara, Flyway eu vou dar uma ignorada. E aí, plataforma de desenvolvimento, os servidores web, eu liberei para vocês uma aula de JBoss e Tomcat, tá? São assuntos que são mais cobrados, mas Nginx e Apache também são bem conhecidos. Então, se eu tivesse que privilegiar aqui, eu privilegiaria Nginx e talvez, sei lá, eu vou chutar aqui, alguma questão de Tomcat, questãozinha para habilitar SSL, algo do tipo, tá? Liberei para vocês uma aula de Node, tá? E essa aqui foi a parte que me chamou a atenção, ó, que são os Store Objects, tá? Object Stores, aliás. Jackrabbit, H2DB, Mini.io, Elasticsearch. Nossa, isso aqui é super novo, cara. E eu fiz umas questões punks pra vocês, tá? Mais uma vez, vamos treinar difícil pro jogo ser fácil, né? Mas é difícil saber o que pode ser cobrado disso, porque não tem questão, tá? Kafka e RabbitMQ também são assuntos bem novinhos, em se falando de concurso, tá? E aqui são assuntos novos, mas já consolidados, né? Docker, Kubernetes, acho que vocês já entenderam a ideia de que esses assuntos aqui são consolidados, né? Docker, Kubernetes, OpenShift, né? Bom, a parte de governança veio totalmente atualizada, que veio com o PMBOK 7, inclusive, aí, que vocês estão tendo aula com o Pedrosa, tá? Que ele teve que comprar com o próprio dinheiro dele para fazer isso. Mentira, a gente aqui do Canetas Pretas bancou esse PMBOK 7 aí para ele montar essas aulas para vocês. E a parte de segurança, obviamente, cara, é só olhar a redação do TCS Santa Catarina e não dá para ir para a prova sem ter decorado 27.000 e 27.002. Não tem mais desculpa, tá? Tem que decorar ela toda. Vídeo de redação do TCS Santa Catarina, 90 linhas para você fazer sobre 27.000 e 27.002, tá? Bom, é isso. Eu faço uma análise bem geral do edital, dando alguns pontos do que eu estudaria, do que não estudaria, né? Obviamente, na parte de governança aqui, ITIL, CMMI, COBIT, e o COBIT vai cair, vai, ó, PMBOK, COBIT, então é clássico, né? COBIT 2019, PMBOK 7, IT 4 e o CMMI 2 ali, né? Só não vi MPSBR aqui. Só faltou ele. Só faltou ele. Então, parte de governança bem grande aí, né? Bom,
Vamos então para o nosso primeiro simulado. No nosso primeiro simulado, se você ainda não acessou o mapa de questões, ó, são vários assuntos aqui, da linha 3 até o 48 que eu tive que trabalhar com vocês. Me deram 15 questões, então são 35 questões, me deram 15 questões, porque obviamente a minha parte é a mais importante, né? No cargo de analista de sistemas. Então, no primeiro simulado, o que eu resolvi fazer com vocês? A estratégia foi, os dois primeiros simulados, eu trabalhei a parte que eu posso dizer assim que é a parte mais cobrada, mais clássica, né? Então, estrutura de dados, Java, Python, jQuery, tá? E aí no terceiro e no quarto simulado, então o primeiro e o segundo simulado, eles estão trabalhando mais essa parte de cima aqui, tá? Tô colocando Spring como assunto mais cobrado, apesar de não ser tanto, mas porque tá dentro de Java, tá? E aí no módulo 3, no simulado 3 e 4, aí nós vamos trabalhar a parte de baixo, que é bem novinha, tá? Mini.io e tal, os Dockers, os Gits, microservices e afins, tá? Até Node eu coloquei aqui como uma parte nova, porque, cara, não tem muita questão de Node, tá? Deixa eu só botar um negócio aqui no meu nariz, peraí. Bom, então se você ainda não teve acesso ao mapa de questões, vá lá no grupo, tá, do Telegram, e tem um link para você conseguir acesso a entender qual é o objetivo desse mapa de questões, pessoal. O objetivo de você fazer o simulado não é você fazer e aprender com o simulado, mas é pelo menos ir preparado para um certo domínio, tipo, ó, pô, eu sei que um simulado 1 vai cobrar Spring, deixa eu dar uma olhada aqui na doc do Spring, deixa eu ver se... Deixa eu me testar para ver se os meus insights estão de acordo ali com o que é possível de ser cobrado, né? E aí você precisa estudar antes para esses simulados. Não vá fazer esses simulados na doida, porque eu acho que você vai ganhar menos, tá? Então serão um total de 15 questões por simulados, 4 simulados, 60 questões, tá? Então vamos para o nosso primeiro simulado aqui. Primeira questãozinha clássica. Considerando os diferentes tipos de algoritmos de busca, qual deles realiza sucessivas divisões do espaço da busca, comparando o elemento buscado com o elemento no meio da subdivisão, atuando sobre uma lista ordenada, né? Então, cara, falou em lista ordenada, falou em busca, eu tenho que falar em quem? Busca binária, tá? Então, cara, putz, isso aqui, várias questões. BRB caiu questão disso. Então, assim, inclusive na redação do BRB, tá? Então, errado, o busca linear atua em listas desordenadas, examina cada elemento sequencialmente. CID, Quicksort, Merge são algoritmos de ordenação, né, e não de busca. E busca em largura ou profundidade, são tipos de busca em árvore. Então, cara, deixa eu abrir aqui. O que você... Eu vou abrir meu resumo aqui de algoritmos de ordenação da época que eu estudava, tá, com vocês. Então deve ter material aqui de outra galera. Então, cara, o que eu decorava? Tipo pilha, fila, tem que saber, árvores, os elementos da árvore, raiz, nó, folha, nível, grau, altura, né, os conceitos básicos de cada um desses elementos aqui da árvore. Nossa, aqui cai demais. Ó, redação, questãozinha do BRB aqui, né? Você andar na árvore pré-ordem, ordem, pós-ordem. Nossa, aqui, velho, isso aqui detona. Se for para uma prova sem saber isso aqui, melhor nem ir, né? Aqui, ó, pré-ordem, ordem, pós-ordem, árvores que são completas, árvores cheias, busca binária, busca balanceada, ou árvores balanceadas, métodos de ordenação, decorar melhor, médio e pior caso, tá? Tem que decorar isso aqui, galera. Tem que decorar, não tem jeito, tá? As notações logarítmicas, como que funciona cada um dos algoritmos aqui, heap, merge, quick, né? Para cada um eu tinha um exemplinho de como funciona. Isso aqui, galera, não é que cai, despenca. E eu errava muito a questão disso, tá? Até que chegou um dia que eu falei, cara, eu não vou mais errar a questão disso. E aí eu parei de errar, né? Infelizmente com muito decoreba ali, né? Porque ninguém na prática, no dia a dia, tu chega assim e fala, pô, implementa um quicksort aí. Não, tu usa uma classe quicksort da linguagem que já implementou isso, né? Próxima, considerando uma estrutura de dados em que é feita a associação de chaves de pesquisa a valores, né? Tendo como objetivo, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado, que estrutura é essa? Então, estrutura de dados, então,
você tem que saber que essa associação aqui, né, de chave-valor é composta por uma tabela de hash, né? Nas estruturas de dados mais importantes, toda linguagem tem. Então, em Java a gente tem um map, a gente tem um hash map, hash table, tá? Toda linguagem tem alguma estrutura disso aqui. Python tem um dictionary. Isso aqui, duas questõezinhas bem tranquilas, mas que costumam cair com muita frequência, tá? 3. Essa é uma questãozinha muito boa. Não creio que a questão de Java da FGV vai ser teórica. Eu acho que a questão de Java da FGV, igual foi CGU, tende a ser código. Então, as questões que eu coloquei de código, aliás, questões de Java inevitavelmente envolvem código, tá? Agora, essa questão aqui é uma questão do Pedrosa, e ele me deu, e é uma questão muito boa. Então, olha só, na linguagem Java, como são passados os argumentos para os métodos? Então, a gente sabe que existem duas formas de passar os argumentos, né? Passando por valor e passando por referência. E aí ele está perguntando, no Java, como que funciona isso? Cara, uma questãozinha excelente. E aí, tirou diretamente daqui, ó. Passagem por valor e tal, papapá. Aí ele vem aqui, ó. Explicando, papapá, bababá. Aí vem aqui, ó. Esse código vale C, mas não, porque Java não suporta passagem por referência. Aqui é um códigozinho dele fazendo o ref aqui em C#, tá vendo? Aqui por valor e aqui por referência, ó. Então Java sempre faz uma cópia do valor. Então olha só, por isso que a letra B sempre for valor, independentemente do argumento ser um valor ou uma referência. Ou seja, se seu argumento em Java for um tipo primitivo, ele passa o valor. Se seu argumento em Java for uma referência a um objeto, né, ele faz uma cópia desse valor aí, né? Passa o valor que está guardado nessa variável, que nada mais é do que o endereço de memória. Então, argumentos em Java são sempre passados por valor. Durante a invocação do método, uma cópia de cada argumento, seja um valor ou uma referência, é criada na memória do pilha, que é então passada para o método. Então, cara, é uma questãozinha muito boa, uma questãozinha teórica. Não creio que a FGV vai vir nessa pegada, mas a FGV, por exemplo, na CGU, cobrou Java. Só que, na verdade, o que ela cobrou ali foi orientação a objeto, usando como premissa ali a linguagem Java. Nesse caso aí, eu estou cobrando conceitos de orientação a objeto de vocês, mas aí usei a especificidade do Java, né? O Pedrosa usou, aliás, né? Então, é uma questãozinha que eu achei muito boa, tá? Questãozinha de JUnit, questãozinha super mega clássica. Qual método é utilizado para verificar os resultados reais e esperados de JUnit? Galera, para quem não conhece JUnit Baldeung. Cara, tem que dar uma olhada aqui no Baldeung, tá? Mais especificamente esse Guide to JUnit 5 aqui, ó. O edital de vocês não especificou a versão do JUnit. Então, eu acho que seria muito malvado ele cobrar alguma especificidade do JUnit 5. Porém, de Unit 4 para o JUnit 5 mudou muita coisa, cara. Mudou as anotações, antes era @before, agora é @beforeEach. Antes era @beforeClass, agora é @beforeAll, tá vendo? Previous before class. Então o JUnit 5 mudou bastante. Eu não tinha esse @displayName no JUnit 5. As minhas assertions aqui, ó. Aqui eu tô importando as classes do... Agora é org JUnit Jupyter API Assertions. E lá eu tenho assert true, assert equals. Então, eu tenho um conceito de assumptions, tá? Aqui no JUnit 5. Cara, lidar com exceções em JUnit 5 é infinitamente mais fácil. Antes, no JUnit 4, eu tinha um @testExpected aqui. Agora não, eu posso chamar uma exceção, assert throws, tá? Dentro de um código, e aí verifico que essa exceção foi de fato lançada, tem uma referência para essa exceção, e eu posso pegar aí na mensagem. Para eu fazer isso antes com o JUnit 4, eu tinha que usar rules. Era super complicado, tá? Então, assim, dá uma olhadinha nesse artigo aqui da JUnit 5, tá? Novidades do JUnit 5. E isso já foi cobrado, tá? Recente, não dá nem pra falar que foi recentemente. Deixa eu pegar aqui, ó, a questão.
2021 a questão. JUnit 5, a teoria sobre ele já foi cobrado recentemente, tá? Então, ó, tem a questãozinha aqui. O JUnit 5 é formado por JUnit Platform, Jupyter e Vintage. O JUnit Jupyter pode ser utilizado em programas escritos em Kotlin. Sim, posso fazer essa integração, sim. Tá? Então, eu acho que vai vir numa pegada que... primeiro, como ele não especificou JUnit, tem muito assunto para cobrar, vamos ser bem sinceros, provavelmente ele nem vai cobrar. Tá? Porque, cara, mudou muito do JUnit 5 para o JUnit 4. Ou a teoria de JUnit 4. Aqui, ó. Então, essa questão aqui está cobrando conceitos aqui de Unit 4. O JUnit é um framework para teste de unidade automatizadas na plataforma Java e uma classe de Unity, tá vendo? Versão 4. As anotações before class e after class, que agora é before each, after, não, before all e after all, são usadas para marcar métodos que devem ser executados respectivamente antes da execução da classe de cada teste. Então, já é um assunto que já é cobrado há muito tempo, mas ele não especificou a versão do JUnit, tá? Então, isso é perigoso. Por ele não ter especificado a versão, eu creio que ele nem vai cobrar, tá? Mas dá uma olhada nesse guide de JUnit e JUnit cert.api.jupyter. E aí aqui, ó, a gente vê todos os métodos aqui do JUnit equals, então, do JUnit assertions. Então, o que eu estava cobrando era esse, tá? Assert equals. E todos os métodos da API. Beleza? Questão 5. No trecho de código CSS abaixo, em que ordem as margens serão adicionadas? Cara, eu sempre faço essa questão. Ela é muito clássica, tá? Então aqui é CSS W3 Schools Box Model. Então, primeiro, de CSS, tu tem que entender esse box model aqui, o content, o padding, espaçamento do content, margem, espaçamento do topo, border, espaçamento entre a margem e o padding, tá? E como que eu faço para margens aqui, ó. Como que eu faço para dar os espaçamentos, né, da margem? Então eu posso especificar a margem topo, bottom, right, left, né? Ou então eu posso trabalhar dessa forma aqui, né? Que é aqui, o que ele vai acontecer? O topo é 25, o right, ele vai fazendo de cima para baixo, né? E em sentido anti-horário. Então, right 50, depois o bottom 75 e depois o left 100. Então, eu posso fazer assim, eu posso especificar só 3. Aí, seu top é 25, o right e left são 50 e o bottom são 75. Eu posso especificar só 2, ou então posso especificar 1, que é aí all margens com 25 pixels, né? Então isso aqui, cara, é muito cobrado, tá? Então nesse caso aí, é top, right, bottom e left, né? Então, assunto bastante cobrado. Então tem que dar uma olhadinha nesse, e além disso, dar uma olhadinha também no box model, tá? No box model do CSS, beleza? 6. Considerando o código JavaScript a seguir, qual é o resultado da sua execução? 5 mais 9. Né? Cara, questãozinha bem tranquila, tá? A FGV não tem feito questões tão difíceis assim de JavaScript. Python sim, mas JavaScript não. Então aqui, isso aqui é um number e isso aqui é uma string, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu não estou somando. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma concatenação. Por isso que aqui o resultado é letra E, tá? De JavaScript, MDN JavaScript, o que é interessante? É interessante você levar para a prova cadê os arrays aqui? MDN JavaScript array. É interessante você levar para a prova o array, cara. Cara, esse array é muito cobrado. Recentemente, por exemplo, a FGV, não sei se foi a FGV,
cobrou, por exemplo, aqui, ó, o prototype. Recentemente, ela cobrou também, então o map, cobrou o prototype.map aqui, né? Então ela cobrou o map aqui, que é basicamente para a gente fazer transformação em cada elemento em cima do array. Ela também cobrou o off recentemente, tá? Que é para você criar elementos a partir de criar um array a partir de variáveis. É como se fosse o varargs ali para quem mexe com Java, tá? Então assim, a questão foi bem tranquila, né? Mas você precisa explorar mais, você precisa ir além, né? Que é do que? Dar uma olhadinha principalmente no array. O que eu costumo fazer? Array JavaScript Most Used Functions. Cara, veja os 15 mais aí e levo esses para prova, tá? Pode cair algum que não esteja aqui? Pode. Isso é bem comum. Mas minha tática é essa. Minha tática é estudar os mais usados. Então, array é um assunto que costuma cair bastante, tá? Python, cara, questãozinha super tranquila de Python. E, assim, o que você precisa levar para a prova? Agora a gente já tem uma noção de como a FGV vai vir com Python. E esse Python vai ser pesado, tá? Então, a primeira coisa é você diferenciar, por exemplo, as estruturas aqui. Tá? Então, por exemplo, isso aí é o que, pessoal? Isso aí vai ser o que? Vai ser uma lista, né? Se eu usar chaves, isso aqui vira o que agora? Viram 7. Se eu usar parênteses, isso aqui vira o que agora? Vira uma tuple. Então, chaves é 7, né? Se eu fizer esse type aí agora, ó, isso aí vira o quê? Isso aí agora vira um dictionary. Quando você quer criar um set vazio, você tem que usar uma building function. Olha lá. Então, o básico do Python, então Python W3 Schools, que eu acho que você tem que levar para a prova, claro, as estruturas aqui do Python, tá? Então, cadê aqui? Então, ó, as estruturas, string, cara, isso aqui, ó, clássico. Tem que levar para a prova os building functions. Então, o que eu costumo fazer? Python most used building functions. Eu levo para a prova as mais utilizadas, tá? Então, eu costumo levar para a prova as mais utilizadas, beleza? Só que, então, quais são as mais utilizadas? Len, max, min, print, round, né? Aí vem a FGV, não, foi o CESP e cobrou, por exemplo, Python Bool. Cobrou o Bool. Cadê? Eu quero a API dele. Building Function. Ah, tá aqui, ó. Então são as mais. Todas as funções aqui, né? E a FGV, a CESP veio e cobrou o Bool, cara. Que tem o uso, porra, é bem chatinho dele. Ninguém usa Bool no dia a dia, tá? Mas a FGV cobrou ele. Então, qual é o uso dele? É basicamente esse aqui, ó. Se eu passar nenhum argumento ou false, ele vai me retornar false. Então, se eu passar aqui, ó, false, esse cara retorna aqui, ó, retorna false. Tá vendo? Se eu passar nenhum argumento, ele retorna false. Se eu passar none, ele retorna false. E se eu passar 0, ele retorna false também. Para todo o resto, ele vai retornar true. Então, se eu passar 1, se eu passar false. Pô, Rafa, por que ele retornou... porque aqui tá objeto vazio, tá? Então ele vai retornar false também. Então, por que no false aqui ele retornou false? Porque é uma string. Cara, não é utilizado isso aqui. Aí o CESP veio e cobrou pra gente da Polícia Federal, cara. Sacanagem. Deixa eu ver se eu acho a questão aqui, ó.
Achei. Então, assim, mas a banca pode vir, e cobrar uma função nada a ver. Diferentona. Tipo essa aí. Né? Que cobrou justamente o uso do bool. Tá vendo? Então, aqui iria dar tudo true, tá? Essa era uma questão que era para ser verdade, mas ele tá dizendo aqui por causa das aspas duplas, enfim, que é outros 500, que é questão maldita do CESP. Mas enfim, cobrando função bool, tá vendo? Então aqui, nesse caso aqui, é uma questãozinha bem tranquila, super nível easy aqui, ó. Como é tudo set, o set eu tô cobrando uma teoria para você, se você sabe que o set não aceita elementos repetidos. Mas a FGV tá indo além, tá? O que a FGV tá cobrando? Beleza, building functions, list, strings, isso aí é o básico para tu levar para a prova. O que a FGV cobrou na CGU? A FGV cobrou Python Generators, cara. Cadê aqui um exemplo aqui bacana de Python Generators? A FGV cobrou o Python Generators, tá? O que é o Generators? É você tornar uma função iterable, tá? Então aqui, ó, o mygen aqui, eu consigo interar sobre ele agora. Em algum lugar ele está inteirando aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, for item in mygen, ó. Por quê? Porque ele está retornando um yield aqui, então, na verdade, o yield é um generator. Então, ele faz com que uma função vire um iterable. Então, você consegue interar sobre ela, né? Então, a FGV cobrou isso pro TCU. Aí eu pensei, caralho, isso aqui a gente só vê lá na página 470 da Bíblia de Python, assim. Não é algo que a gente usa no dia a dia. Aí eu pensei, pô, o que pode ser mais chato que generators, né? Pra CGU. E aí eu tive uma premonição bem do mal, assim. Aí eu, pô, Python, W3 Schools, dei uma olhada assim, eu falei, cara... Aí na revisão eu falei, galera, dá uma olhada em Python Lambda. Porque eu tô achando que vai cair isso. Qual é o Python Lambda? É o jeito mais fácil de você implementar uma função anônima, tá? Que tem uma expressão somente, tá? E pode receber qualquer número de argumentos. Então, esse lambda aqui que ele está fazendo, ele está recebendo como argumento um valor A, uma funçãozinha que recebe um valor A, e pega esse A e soma mais 10 e retorna ele. Né? Então, se eu peguei aqui print x5, né, vai sair 15 aqui. Então, lambda, eu dei uma olhada em lambda e falei, cara, vamos de lambda. Daí foi dito e feito, caiu lambda na CGU. Né? Então, você precisa se cobrir mais em relação a Python, né? Saber as estruturas, obviamente, né? Por exemplo, recentemente, o que tem caído aqui, deixa eu pegar aqui, as questões, acho que eu deixei separado aqui, as questões que caíram de Python em relação a isso, tá? Então, pô. Eu deixei separado, mas perdi. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, achei. Por exemplo, imutabilidade, tá? Imutabilidade é um outro assunto que é muito cobrado. Então, por exemplo, ó, acho que foi esse aqui. Isso aqui é bem recente. As tuplas, embora sejam semelhantes às listas, estão limitadas a no máximo 5 níveis. Outra questãozinha aqui sobre tupla. Lista, qual é a semelhança entre eles, né? É correto afirmar que... Né? Então, cara, essas estruturas são muito cobradas. Né? Então, toda essa parte aqui é bem cobrada em Python. Só que você tem que ir além. Né? Acho que vocês entenderam aqui onde eu quero chegar com isso. Beleza. A questão 8, questãozinha de JPA e Hibernate, tá? A parte bem difícil essa questão aqui. Tá?
Tá bem difícil. A partir do mapeamento abaixo, entre cliente e conta, usando Convention over Configuration, como pode ser mapeado o relacionamento bidirecional entre cliente e conta para não haver criação de relacionamentos desnecessários? Cara, a questãozinha é bem difícil. Quem acertou essa questão tá muito bem, tá? E a FGV já cobrou esse tipo de questão aqui, tá? Ó, bem nessa pegada aqui, ó, da FGV, tá? Cobrando aqui o relacionamento entre pessoa e endereço e tá cobrando justamente o main to one, one to main e o mapped by aqui, tá? Então, deixa eu até botar aqui, ó, FGV já cobrou isso. Já cobrou isso, bem nessa pegada aqui, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, eu tenho um relacionamento entre cliente e conta. Eu quero fazer esse mapeamento bidirecional, ou seja, a partir de cliente eu preciso chegar em conta e a partir de conta eu preciso chegar em cliente, tá? Bom, como é que eu faço isso? Com o JPA, eu preciso usar algumas anotações. Lá no JPA eu tenho @one to one, @one to main, @main to one e @main to main. Então, se um cliente pode ter uma ou várias contas, então o cliente é o one to main para a conta. E se conta, para cada conta eu tenho que ter um cliente, então muitas contas, uma conta main to one com cliente. De que lado fica a chave estrangeira aqui? Fica do lado N, né? Então eu quero mapear o relacionamento dos dois lados, mas eu quero dizer para o JPA que se eu botar essa anotação dos dois lados, tanto do lado do cliente quanto do lado do conta, o JPA vai criar dois relacionamentos daí. Porque para o JPA são dois relacionamentos. Então o que eu quero fazer na verdade? De conta para cliente, @main to one. A chave estrangeira fica aí. De cliente para conta, eu quero mapear, mas esse relacionamento, hybrid, não precisa mapeá-lo, não precisa criar uma chave estrangeira, porque esse relacionamento já foi criado, já foi mapeado do outro lado. Então a forma correta de fazer isso, por isso que é o gabarito letra A, né? É dessa maneira aqui. Então class cliente, para ficar bonitinho aqui, ó, @int e @int. Então o conta para o cliente main to one. Esse atributo aqui, ó, o nome tem que ser o mesmo daqui. Então, @one to main, eu tenho que colocar o mapped by aqui, senão o JPA vai criar dois relacionamentos aqui, tá? Então, por isso que o gabarito é letra A. Para quem quer fazer uma revisão desse @one to one, @one to main, recomendo esse link aqui, tá? É bem bacaninha, mostra aqui como é que são feitas as configurações, tá? Beleza. Então, estamos na nossa 8ª questão. 9ª. Qual das funções de jQuery, galera? jQuery, building functions, building functions é Python. As funções de jQuery. Eu, sinceramente, quando eu olhei para a CGU, eu falei, galera, não vamos estudar isso. Mas, infelizmente, caiu na CGU, então vamos ter que estudar isso, tá? Pô, o que você leva para a prova em relação ao jQuery? Acho que eu deixei separado aqui também. Galera, não tem jeito. A tática que eu faço, como eu já expliquei aqui para vocês, tá? É vir aqui e pegar as funções mais utilizadas. Então, ó, 10 jQuery functions which you must know as a developer. Então, eu pego as funções mais utilizadas aí e vejo como elas funcionam. Mas, por exemplo, montando essa aula para vocês, eu vi uma função que eu nem sabia que existia, jQuery Live. Pode cair? Pode. Para atachar, attach an event handler, ou seja, um callback aqui para todos os elementos que combinam, que dão match com uma determinada seletor aqui, né? Então, pode ser que isso seja cobrado. Mas, cara, é possível saber todas as funções do jQuery, tá? Agora, um tema que cai bastante, inclusive foi o tema da CGU, são os seletores. Tá? Então, se eu quero selecionar todo mundo por ID, então eu uso o hashtag aqui. Se eu quero selecionar todo mundo por class, eu uso .class. Mas eu posso querer utilizar os filhos, né? Os parents,
eu quero todo mundo. Eu quero selecionar todo mundo os filhos que tenham um pai igual a esse, né? Eu quero selecionar os siblings. Siblings, acho que tem uma função de query siblings. É isso, ó. Quero selecionar todos os irmãos, tá? Então, cara, essa parte de seletores aqui, eu daria uma olhada, tá? Principalmente essa parte aqui de CSS Selectors da 3 Schools, que podem ser utilizados com o jQuery, tá? Então, ó, quero selecionar todo mundo, tudo que é P, tudo que é Center. Eu daria uma olhada nisso aqui. Mas, obviamente, o do jQuery é mais completo, tá? Os seletores do jQuery são mais completos. Que foi o tema da CGU, né? Então eu daria uma olhada nisso. A função que eu cobrei aqui é a função mais básica do jQuery, que é o ready. Então vamos lá. jQuery ready. Que ela permite executar um método de callback depois que o DOM is fully loaded, né? Ou seja, é totalmente carregado. Então ela tem várias syntax sugar para ela, né? Eu posso escrever ela assim, eu posso escrever ela assim, ou então o most common way, assim, né? É você escrever ela desse jeito aqui, até sem esse function aqui, poderia ser um arrow function, né? Então aqui, quando for carregado, ele vai substituir o P por esse texto, né? Então, not loaded yet, quando for carregado, ele substitui o P por esse texto. Então, a funçãozinha clássica do jQuery, eu cobrei ela aí, mas obviamente tem que ir além, tá? Questãozinha de Angular, putz, parte de Angular também, eu acho que eu fiz duas questões para vocês, duas questões, uma mais fácil e uma mais chatinha, assim. Deixa eu ter que lembrar a outra questão, que eu já não lembro mais. Deixa eu ver, tá aqui, não, tá no outro, né? Só dar uma olhada aqui. Tá aqui, Então essa é a primeira questão básica aqui de Angular, que é você... Qual das diretivas a seguir é usada para vincular um valor de um elemento de um formulário? Então, é tu saber as diretivas do Angular, cara. Então, deixa eu até deixar separado aqui alguns links a mais para dar uma olhada, né? Então, quais são essas diretivas aí que podem ser? Putz, várias. As mais cobradas, com certeza, né? Eu coloco aqui. Então, ng-app, ng-model, ng-init, ng-repeat, ng-for, são diretivas que são muito cobradas, tá? Então, eu aconselho sempre a Tutorials Point. Cara, eu vou ter que fazer uma aula de Angular para a galera de dados. De repente eu libero essa aula para vocês também. Vou ver se dá tempo, se sincroniza os dados certinho, aí vocês vão ganhar um conteúdo a mais aí, tá? Então aqui, ó, Angular, as diretivas aqui, tá? Então vai ter o ng-if, ng-for, ng-if, ng-for, tá? Então tem que dar uma olhada nas diretivas. Mas vamos fazer isso. Eu vou montar essa aula para o pessoal de dados e eu libero ela para vocês também. Fechou? Aí, e além disso, libero a de MQP que eu tenho que dar uma estudada. Aí vocês vão ficar bem felizes. Então, no caso aqui, o ng-model. Para que serve o ng-model? É justamente para fazer um binding, né, o data binding aqui, entre um componente de tela, um HTML, e o componente da sua classe JavaScript, né? Deixa eu ver se eu peguei um ng-model example. Acho que na própria doc aqui. Ah, tá aqui, ó, bonitinho, ó. Então eu tenho um input HTML aqui de model que faz um bind com esse name. Então se tu muda o name, ele altera o HTML. Se tu muda o componente HTML, ele altera o seu atributo name na sua classe, tá?
por isso que o Angular, você consegue trabalhar de duas formas, ou com two-way ou com one-way data binding. No Angular a galera trabalha mais com two-way data binding, tá? Então dá uma olhadinha aqui na própria Angular Tutorials Point, tá? Apesar de a gente estar no 11, pode olhar o 8 aqui, porque como ele não especificou versão, eu não creio que vá cobrar algo específico da 11 não, tá? TypeScript, né? Qual arquivo na raiz do projeto indica que trata-se de um projeto TypeScript? Cara, é uma questãozinha que já caiu algo bem parecido. Deixa eu ver aqui se eu acho ela aqui. tsconfig.json. Questãozinha bem básica. E já caiu... isso já foi cobrado. Então aqui, ó. A presença de um arquivo tsconfig.json indica a raiz do projeto, tá? Que é, cara, nada mais é do que a página 1 da visão geral do TypeScript. Então, qual é a imagem? O TypeScript é um superset em cima do JavaScript, tá? Qual... deixa eu pegar uma imagem aqui que eu gosto. Essa aqui tá melhor. Então, o que é o JavaScript? O que é o TypeScript, né? O TypeScript nada mais é do que você adicionar tipos, ou seja, você tornar o JavaScript estaticamente tipado, ter o conceito de annotations. Então, o TypeScript ele é um superset em cima do ECMAScript, tá? Por quê? Porque é difícil manter código JavaScript, né? Com essa volatilidade de você estar com uma variável e você não saber qual é o tipo dela. Então isso no long run, em longo prazo, acaba tendo o seu projeto, né? Vai perdendo um pouco da sanidade dele. Então a ideia do TypeScript é ser isso. E alguns frameworks, por exemplo, Nest.js, ele já trabalha por padrão com TypeScript, tá? Aqui, ó. Is built with TypeScript and combines elements, tá? Angular já é feito usando com TypeScript, tá? Eu particularmente apelido TypeScript de você colocar Java no JavaScript, tá? Então eu gosto de fazer essa brincadeirinha aí. Então, cara, pode ser que caia código, eu acho que não. Então eu fui na página 1 aqui do TypeScript e peguei a primeira anotação aqui, né? Primeira observação. Então aqui no TypeScript você diz como que ele vai fazer esse processo de transpilação, né? Que é justamente transformar o TypeScript em JavaScript. Qual vai ser o target, né? Ele usa algumas bibliotecas aqui por baixo dos panos. Por exemplo, ele pode utilizar o Babel, que é justamente você dar o JavaScript moderno a browsers que ainda não têm implementado essas novas filters, tá? Então ele pode usar isso aqui por baixo dos panos também, beleza? 12. Considere o seguinte trecho de código Java a seguir, questãozinha bem fofa, tá? Então, Java Online aqui. Então o que acontece? Já tem os tipos aqui pra gente, né? Então deixa eu só brincar com esse aqui, com o Z. Então o que acontece, pessoal? Java tem os tipos, tá? Faltou. Então, por exemplo, os tipos primitivos que armazenam valores inteiros, short, int e long, tá? Então, o que acontece? Em Java, eu posso fazer isso aqui tranquilamente. Ó. Long z recebe x. Por que eu posso fazer isso tranquilamente? Porque eu estou colocando o inteiro dentro de um long. Agora, em Java, eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Pô, Rafa, em y eu tenho um valor 25. Cabe dentro de um inteiro.
Mas eu não posso olhar para o valor, eu tenho que olhar para o tipo. Então o que eu estou tentando fazer aqui é colocar um long dentro de um inteiro. E isso não rola. Tá? Para isso funcionar, eu tenho que fazer o cast explícito. Aí aqui funcionaria. Mas nem sempre isso é visível, tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Isso aí funciona? Isso aí funciona? Não, isso aí não funciona. Por que isso aí não funciona? Porque na verdade o que eu estou fazendo aqui é colocando um double dentro de um float. Tudo número por padrão, ponto flutuante em Java, é um double. Então o que eu estou fazendo aí é colocando um double dentro de um float. Então por isso aqui não funciona. Para isso funcionar, eu teria que botar aqui um Fzinho maroto. Ó. Aí isso funcionaria. Ou então fazer o castzinho com float aqui. Ó. Então essa foi uma questão que eu estou brincando com isso, na verdade. Tá? Então é uma questãozinha tranquila, pero não mútil, né? Então o short x, o x é 10. X vezes 5, quando ele faz isso, essa operação, na verdade, é um inteiro. Então o resultado disso é inteiro. E esse tu tá tentando colocar um inteiro dentro de um short. Então isso aqui dá erro. A não ser que você faça um castzinho maroto aqui, ó. Aí agora sim. Só que tem que fazer... Eu acho que tem que botar um outro parênteses aqui. Não, tem que botar um parênteses aqui. Acho que assim. Aí, sem ideia é difícil, né? Então, aí agora sim, ó. Aí agora eu tô fazendo a conversão do int pro short, né? Questãozinha bem chatinha, tá? Cara, Java é o assunto mais cobrado em concurso, né? Então, acho que você já tá meio que careca de saber o que você precisa saber de Java. Mas, se você não sabe ainda, Java W3 Schools segue a mesma estrutura ali do Python, tá? Trabalha com strings, vê os tipos, essas conversões aqui, typecasting costumam ser cobradas, tá? If, else, switch clássicos, loops de Java. E as estruturas aqui parecidas com Python, né? Por exemplo, eu tenho as listas, os maps, os sets, tá? Como é que eu crio uma lista em Java. Então dá uma olhada nisso, beleza? Um dos assuntos que é mais cobrado, Java W3 Schools Exceptions. Cara, isso aqui cai demais para você saber o tratamento de exceção, try catch finally. Isso aqui cai muito. Eu sempre costumo fazer questão disso aqui, tá? Ainda mais sendo um concurso de sistemas, eu daria uma olhada nisso aqui. O que é mais cobrado em Java, às vezes nem é o Java em si. São conceitos de orientação a objeto, usando Java como base para se cobrar isso, tá? Então, por exemplo, pode cair questão de encapsulamento, que em Java a gente usa através de atributos privados e os métodos de acesso. Pode cair os modificadores de acesso, por exemplo, public, private, default, protected, são muito cobrados. Na CGU, por exemplo, ele cobrou conceitos de polimorfismo. Na CGU ele cobrou exatamente isso aqui, ó, que foi o conceito de sobrescrita, né? Então, nesse caso aqui, o animal, mypig, o animal, todo mundo está usando o animal como referência, mas o objeto muda. Então, se o objeto mudou, eu tenho que usar os métodos que foram sobrescritos por cada um desses objetos, né? Isso aí, por exemplo, foi a questão da CGU. Dá para dizer que é uma questão de Java? Não, na verdade é uma questão de orientação a objeto, tá? Que usa como cobertor, como base ali, como didática ali, Java. Né? Então, é isso que a banca estava cobrando. Tá? Beleza. Nossa, a correção está ficando gigante. Qual dos tipos abaixo não é possível estar num valor JSON? Então, galera, eu só fui aqui e peguei o conceito clássico de JSON, né, a formatação dele, e quais são os valores que podem existir no JSON.
né? Então, string, number, object, array, boolean, num. E o que não pode existir? Function, date undefined. Eu não posso ter um valor undefined no JSON, né? Então eu cobrei justamente isso aqui, então por isso que é a letra A, tá? O que mais eu acho que é interessante você saber de JSON, tá? Deixei aqui. Acho que eu deixei um link separado aqui em algum lugar, não. JSON spec, acho que é isso. É isso aqui? Não. Aqui. Então, como é que eu crio um JSON, né? Eu posso ter um JSON object ou um JSON array, né? Aí aqui os valores, ó. Ele tem que estar com double quotes, né? Ou seja, aspas duplas, né? Então aqui está como um JSON é criado. Beleza? 14ª questão. Te dei um XML aqui, né? E quero saber como que você transforma esse XML em um HTML. Para fazer isso é usando o XSLT. E aí não tem jeito, galera. É chato pra caramba, mas infelizmente, cara, tem que saber essas funçõezinhas aqui do XSLT, porque direto cai, tá? Então, for each, for, o sort, o if, isso aqui direto cai, cara. Então, o XSLT é a tecnologia para fazer transformação. Eu nunca usei isso aqui na prática, mas as bancas amam, tá? Então, uma questãozinha aqui, ó, bem na pegada da FGV. Pode vir uma pegada teórica, tá? Essa aqui do CESP, que é uma pegada sempre mais teórica. Ou pode vir numa pegada mais FGV, né? Que é dar código e fazer essa transformação. Tá vendo? Muito parecida com a minha questão, né? E aí ele, ó, no XSLT, qual é o método que eu uso para fazer isso? Mas é a questão de 2012, mas enfim. Né? E Senado, né? Vocês viram ali. Então aqui, ó, letra A é o for each e o value of. Né? O for each para varrer o elemento, selecionando o breakfast menu /food. Então o breakfast é o elemento raiz aqui. E eu estou selecionando todas as comidas, né? E a partir disso eu pego o atributo name aqui, o campo name, a tag name, né? Então, letra A aqui. Pra mim é a questão mais difícil do simulado, disparado, assim. Questãozinha bem chatinha, tá? A partir do código abaixo, qual função deve ser adicionada em PHP para definir o time zone correto? Caramba, questão impossível, cara. Foi mal, não me xinguem. Eu me lembro, cara, quando eu tava estudando há um tempo atrás, foi o concurso da ABIN, inclusive, e a gente ficou meio com medo porque o concurso de 2012 da ABIN foi só PHP, cara. Aí eu, caramba, mas eu me recusei a estudar isso. Falei, cara, não vou estudar. Pô, não é uma linguagem que a gente usa mais no dia a dia e tal. Se você mexe com PHP, assim, mas meus pêsames, tua hora passou. Até eu que não me considero mais um programador Java, porque se eu me vender como programador de Java, eu não consigo mais emprego, né? Então, a hora do PHP passou, a hora do Java passou. Hoje em dia, você precisa programar Python, cara. Porque eu consigo mexer com Python para ciência de dados, para web, para mobile, para desktop. Então, é Python e JavaScript, cara. Não tem como fugir muito disso, não. E o edital de vocês vem em PHP. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada aqui no W3 Schools, PHP, então eu podia ter cobrado alguma coisa de strings e tal, então cobrei a parte da parte avançada, eu cobrei o primeiro tópico, tá vendo? Que é justamente uma parte date aqui. E aí cobrei para vocês um pouco de algumas funções, mais especificamente aqui a função de date time e time zone. Que aí, ó, date default time zone set. Cobrei isso aqui. Então, não cobrei a parte básica, cobrei a parte avançada, mas cobrei a primeira parte aqui, né? Mas bem difícil, eu não conseguiria matar essa questão. Então, letra A aqui, eu cobrei esse método, né? Que estudar de PHP, eu particularmente não estudaria PHP. Essa é a real. Por quê? É uma linguagem muito antiga. Pô, tem muita linguagem para tu focar, e eu focaria em Java, Python e JavaScript, tá? Mas, mais uma vez, a FGV vai me surpreender e vai cair uma questão de PHP, vai ver. Então, dá uma olhadinha aqui no W3 Schools,
estruturas, data types, strings, funções, né? E pode ser que isso seja cobrado, beleza? Cara, 1h05 de correção, é esse nível aqui, por isso que é uma correção aula, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Obrigado pela confiança. Divulgue para o seu amiguinho também, que vai fazer o TJDFT, esse curso aqui, porque eu preciso pagar o leite do meu filho, que está para nascer. Beleza? Grande abraço. Valeu, Caneta Preta. Até a próxima.